As minhas primeiras horas com Doom The Dark Ages não foram sobre pensar, eu só fui. Eu corri, eu atirei, eu pulei, eu explodi demônios, entrei num robô gigante para socar outros demônios, dessa vez ainda maiores, e eu continuei seguindo para onde o jogo mandava. Quase sem margem de escolha, exatamente como o Slayer, o protagonista que, sim, por mais estranho que pareça, ainda tem uma história acontecendo por trás de toda a violência. A sensação é a de ser arremessado num delírio. O jogo parece ter nascido da mente febril de uma criança de 5 anos que começa dizendo que ama dinossauros e termina inventando um dinossauro ninja ciborgue com uma motosserra laser no lugar do braço. Só que, de algum modo, tudo isso faz sentido e vira realidade, pelo menos dentro da fantasia do jogo. Aqui, absurdo não só é permitido, mas ele é a norma. E em poucos minutos você já aceitou que pilotar um mecha medieval é normal e quando aparece um dragão que cospe mísseis, você também monta nele sem pensar duas vezes. Antes mesmo de pegar na arma, o jogo te dá a mão também. Ele explica bem os níveis de dificuldade e já avisa que você pode mudar depois. Eu escolhi o simpático Um Tapinha Não Dói. Depois ele te mostra várias opções de personalização. Como é que você quer que funcione o tempo de parry, por exemplo? Mais generoso ou uma janela mais precisa? Eu gostei de ver esse cuidado, mas eu deixei tudo como estava, porque eu só queria jogar. E isso é curioso, porque eu nunca fui fã de first person shooters, mas tinha algo em Doom The Dark Ages que me puxava. Eu já estava inclinado a jogar há um tempo e eu confesso que fiquei até ansioso na semana de lançamento. Não recebi cópia antecipada da Bethesda, mas o jogo saiu no Game Pass no dia 1, o que tornou tudo mais fácil. Aliás, o Game Pass tem entregado bastante, porque nos últimos 2 meses teve Blueprints, Oblivion, South of Midnight, Expedition 33... O serviço está mais que pago. Um outro ponto que me agradou foi ver o jogo não só traduzido, mas também dublado em português. E isso tem feito diferença, porque até agora eu não pulei nenhuma das cutscenes que separam os 22 capítulos do jogo. No entanto, até o capítulo 6, que é o que eu tô no momento que eu gravo essas primeiras impressões, as coisas ainda não fazem muito sentido. Você tem uma raça alienígena avançada ajudando a humanidade tecnomedieval a resistir a uma invasão demoníaca. Ok. Castelos, cultistas, reis, tudo isso convivendo com naves, armaduras e portais. O Slayer, controlado pelos alienígenas, parece ter sido reduzido a uma única emoção, o ódio por demônios. Só que, aos poucos, o jogo está dando sinais de que ele está começando a recuperar algum grau de consciência. E aqui a coisa fica interessante, porque quanto mais eu jogo, menos eu penso. Então o Slayer vai ganhando consciência e eu vou perdendo. E não é porque o jogo seja raso, mas porque o meu corpo vai assumindo o controle. Doom The Dark Ages começa como um jogo de ação, mas aos poucos vira quase um jogo de ritmo. Você aprende a ler cada inimigo com um olhar. E você aprende quando avançar, quando recuar, quando atirar e quando usar o seu escudo. E quando você percebe, você não está mais pensando em comandos, você está só dançando com o caos. Uma das mecânicas mais satisfatórias é o dash com escudo, a escudada. Um golpe simples, mas muito poderoso. Ele limpa inimigos fracos de uma vez, atinge quem está ao redor também e ainda abre espaço no campo de batalha. Só que nem todos os inimigos caem tão fácil. Alguns deles vão exigir tiros antes ou depois dessa escudada. Outros só ficam vulneráveis após um parry mais preciso ou quando você quebra a defesa com tiros antes de dar um golpe. No começo, você raciocina cada ação, mas depois você só vai sentindo e respondendo. É como se o jogo te treinasse sem avisar para alcançar um estado de reação pura. E quando você chega lá, Doom deixa de ser sobre matar demônios. Vira sobre você mesmo, sobre a sua fluidez e o seu domínio no jogo. Doom The Dark Ages consegue construir um loop de dopamina pela sua força em relação aos inimigos, embora isso deva ser reduzido em níveis mais difíceis. Ainda assim, a sensação de poder lidar com múltiplos inimigos simultaneamente, executar muitos deles e receber recompensas que podem ser convertidas em melhorias posteriormente, forma um ciclo que funciona bem por sessões de 2 ou 3 horas. Conforme você avança pelas fases, você percebe que os primeiros capítulos funcionam como um grande tutorial. O jogo é bastante linear, quase como se estivesse sobre trilhos. E os pequenos desvios que ele permite o seu personagem fazer geralmente levam a segredos, itens opcionais ou recursos para melhorar suas várias armas. E isso não é só bônus, isso faz parte do jogo em si. A variedade de armas também entra como peça desse quebra-cabeça, porque alguns inimigos são mais vulneráveis a certos tipos de tiro e há situações em que uma arma específica vai ser muito mais eficiente também. Então, saber o que usar e quando usar acelera o seu progresso e transforma cada combate num exercício de adaptação. Conforme avança, você sente que está resolvendo o jogo com o corpo, escolhendo sem pensar no melhor sentido possível. Como alguém que não jogou o Doom 2016 e nem o Doom Eternal,
Para mim, a grande diferença de The Dark Ages em relação aos dois jogos anteriores está na estética. O Tecno medieval aqui é um exagero assumido. Tudo parece existir mais por liberdade criativa do que por lógica interna. E, sinceramente, funciona. Não me espantaria se esse jogo tivesse nascido de alguém rabiscando uma espada futurista num guardanapo e pensando: e se o Slayer montasse num dragão? E isso faz total sentido dentro da história da franquia, tá? Porque quando o primeiro Doom foi criado, lá atrás, pelo John Carmack e John Romero, o Romero, um dos criadores, tinha como bordão o design é a lei, ou seja, tudo no jogo deveria existir para servir as ideias do criador. E eu sinto isso muito forte aqui. O mundo de The Dark Ages não tenta ser verossímil, ele tenta ser interessante e consegue. E se você chegou até aqui no vídeo, eu suponho que você deve estar gostando. Então, eu vou pedir para você deixar o like, hypá-lo e se inscrever por aqui. Vale lembrar ainda que esse conteúdo só existe graças ao apoio dos espectadores. Os membros do canal também têm vídeos semanais exclusivos e acesso ao arquivo de lives por menos de R$5 por mês. Além disso, você também pode contribuir em apoia-se/VictorCave e receber outros benefícios, como participar dos sorteios de chaves e do grupo de apoiadores do Telegram. Doom The Dark Ages é meio que um jogo de ritmo, e se jogos de ritmo precisam de uma boa trilha sonora, Doom entrega exatamente isso. As guitarras distorcidas, o pedal duplo no bumbo, tudo pulsa quase no mesmo compasso dos seus tiros, e isso não é coincidência. O mais interessante é que a música não está presente o tempo todo também. Ela se intensifica nos momentos de combate e recua durante as partes de exploração. É quase como se a trilha não tentasse te conduzir, mas amplificar aquilo que você já está sentindo. Na prática, essas primeiras horas têm funcionado para mim quase como uma partida de Diablo. Meu personagem entra no espaço e explode todos os demônios que aparecem. Só que aqui isso acontece de um jeito muito mais físico, com outra perspectiva, um outro ritmo, uma outra vibração. E visualmente o jogo também impressiona. Até agora é o título mais bem resolvido tecnicamente que eu joguei esse ano. Extremamente otimizado. Eu estou rodando em 4K com tudo no máximo e a GPU, que ok, é uma GPU muito boa, não passa de 50% de uso. E o que você está vendo aí na tela é o resultado, talvez um pouco comprimido pela codificação do YouTube, mas ainda assim impressionante. No fim das contas, Doom The Dark Ages tem sido uma grata surpresa. Mesmo não sendo fã do gênero, eu tô me divertindo, eu tô acompanhando a história mesmo sem entender muita coisa e, mais importante, eu tô sentindo que cada capítulo vale a pena. Se ele continuar nesse ritmo, tem tudo para ser um dos jogos mais divertidos do ano. Não porque ele te desafia intelectualmente, mas porque ele te toma por inteiro. Ele não pede a sua atenção, ele sequestra. E às vezes, isso é exatamente o que a gente precisa. Um jogo que nos tira da cabeça e nos joga direto na experiência. Agora, eu quero saber de você. Você jogaria um jogo como esse mesmo não sendo fã de First Person Shooters? Ou melhor, você precisa de lógica para se divertir ou só de uma boa dose de caos e dopamina? Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com quem ainda está subestimando esse Doom e, claro, se inscreve no canal para acompanhar mais análises como essa. Muito obrigado por assistir até aqui e vou te deixar agora com outro vídeo meu, as minhas impressões de quando eu joguei Path of Exile 2 pela primeira vez. Até mais.